Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast. Eu tô muito feliz porque a nossa entrevistada é uma pessoa maravilhosa. Ela que é nascida e criada aqui em Conceição, ela que já cantou aqui na igreja, gente, e eu acho que é amada por todos daqui da cidade. E com vocês, Elana Félix. Se apresenta aí. Gente, meu nome é Elana, eu sou irmã desse lindão aqui, irmã do Júnior também. E sou a filha do pastor dessa igreja aqui. É um prazer imensurável, indescritível estar aqui com vocês. Eu tava até lembrando, enquanto eu tava subindo a escada, de quando a gente vinha pra cá, e aqui na igreja tinha a gente trabalhava com rádio, né? E aí meu pai vinha pra poder falar as coisas, de Bíblia, essas coisas, e eu adorava vir junto. E aí quando eu cheguei, eu fiquei, meu Deus, que eu ainda não tinha entrado aqui. Eu fiquei muito, muito feliz. Então é um prazer indescritível estar aqui. Gente, e pra quem não sabe, a gente tinha realmente como é que era, cara? Luz e Eu alegria. acho que era sal e Alguma luz. coisa, É. sal e luz, é. E tipo, tinha um estúdio aqui, tinha o nosso irmão falecido, Carlos Pimenta, gente, Sim. Na época eu não ouvia porque eu era muito novo, mas o pessoal conta que ele falava tudo, gente, da vida dele, devia ser muito engraçado, a gente podia ter guardado, muito, cara. muito bom. Mas, e é a primeira vez que você tá vindo aqui, né? Sim, sim. Gente, se eu falar amor, é porque eu e Elana, eu e a minha família quase inteira, a gente só se comunica com amor, Sim. amor. Então, amor, nesse caso aqui, Elana. Mas, enfim, Elana, conta um pouco da sua história. Conta um pouco de quem você é, porque eu acho que esse pessoal novo aqui da igreja ainda não te conhece. Sim. Então, eu casei bem cedo, eu casei com 19 anos. E aí, logo que eu casei, a gente foi se mudar para Nilópolis, porque era perto do trabalho do Saulo. Ele trabalha lá em Niterói e para ele lá ficaria mais perto, até porque já tinha uma casa lá da mãe e tal. E a gente ficou por lá. E aí, logo que a gente casou, eu queria trabalhar, queria arrumar um emprego, só que eu também fazia faculdade de enfermagem nessa época. E eu fazia faculdade de manhã, porque eu tinha medo de fazer à noite, porque eu não conhecia o lugar, era em Nova Iguaçu, eu pegava um ônibus num lugar que era mais favelinha e tal, e eu tinha muito, muito esse medo de fazer à noite, então eu falei assim, vou fazer de manhã, que fica menos perigoso, tá bom. E aí, foi passando o tempo e eu querendo ganhar dinheiro. E daí eu comecei a entregar currículos para algumas lojas, tanto em Nova Iguaçu quanto em Nilópolis. Eu trabalharia com qualquer coisa, para mim não tinha esse problema, nunca teve esse problema, o importante era ganhar dinheiro. E aí rodei vários lugares e ninguém queria me aceitar porque eu saía da faculdade por volta de 12:00, 1h. E eu falava, gente, por favor, fica até fechar. Eu não interessa, não precisa nem ter horário de almoço nem nada, mas eu fico até fechar e não consegui. E aí, uma vez, indo fazer minha sobrancelha com minha concunhada, a gente voltou e eu fiquei pensando demais na área da sobrancelha. Eu falei assim, cara, é uma área que vai valer a pena. Que tem valido, porque eu comecei a fazer as contas. Eu falei, cara, se ela faz o procedimento em 2 horas cobrando esse valor, imagine, assim, o dia todo. Eu falei, então, vou entrar pra essa área. Eu tava visando dinheiro, obviamente. E aí eu cheguei em casa, eu falei com meu marido, eu falei assim, e aí, o que você acha? Não, começa a pesquisar curso que eu invisto em você, eu pago seu curso e pago o material, porque não tinha um dinheiro, né, um tostão. E aí ele foi, investiu em mim, e aí eu comecei a trabalhar com sobrancelhas. Só que lá em Nilópolis eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia algumas pessoas da família dele, mas mesmo assim eu era um pouco assim, meio retraída de vender serviço, ainda não tinha essa coisa de venda. E aí, daí eu comecei a atender o pessoal daqui de Conceição. Quando eu comecei a atender de Conceição, o pessoal de lá de Nilópolis que me conhecia da igreja começou a gostar. Aí eu falei assim, pô, vou colocar alguma coisa aqui em casa, uma maca, uma parada aqui em casa. E aí começou a dar certo. Aí eu falei assim, pronto, agora eu já tenho, acho que, se eu não me engano, eu tinha 3 clientes fixas, 3 ou 4. Aí eu falei, pô, já tá dando muito certo, vamos montar a loja. Surtado. Aí o Saulo falou assim, começou a pesquisar lojas e tal. Aí a gente pegou um espaço.
Era R$ 900. Eu falei, com 3 clientes fixos eu não vou conseguir pagar R$ 900 numa loja. Eu falei, mas vai dar tudo certo. A gente foi na cara e na coragem. E aí, eu lembro que no primeiro mês, eu tinha feito a sobrancelha dessas minhas clientes fixas, que eram, eu acho que eram 4, vou colocar 4, que eram 2 gêmeas, não, eram 3 mesmo. Sim. Era 2 gêmeas e a irmã dessa gêmea. E aí eu comecei, e daí, logo de começo, surgiu a oportunidade de eu dar um curso aqui em Conceição, e eu cobrei R$ 500 no curso. E depois eu ainda fiz mais uma micro nesse mês. Eu falei, pronto, primeiro aluguel já tá feito aqui, né? E aí começou a surgir mais clientes, porque eu divulgava bastante. Hoje em dia nem tem postado tanto, mas antigamente era muita coisa. E aí começou a fazer, assim, muito sucesso. Só que o boom mesmo da minha carreira foi quando eu peguei o segundo estúdio, que hoje em dia eu chamo de mansão. O primeiro era casa, que eu chamava de casa, porque era pequenininho, era acolhedor. Eu sempre tive essa questão de ser acolhedor e tal. E do segundo eu comecei a chamar de mansão. Que eu falei, cara, essa casa tem 2 andares, vocês têm noção? E aí as pessoas começaram a gostar muito e vão divulgando, porque o espaço é muito bonito e as pessoas gostam de tirar foto, essas coisas todas do ambiente, né? A beleza importa em todos os sentidos. Não só o físico, mas como do espaço mesmo. E aí começou a atrair muitas pessoas e graças a Deus tem dado muito certo. Ai, gente, que legal. Eu nem sabia muito bem disso. Eu lembro, cara, que aí Elana começou a atender na casa dela. Tinha uma sala que eles não usavam muito, ela começou a atender. Aí ela fez um triângulo que dava pro submundo, era um portal pro submundo. Eu não vou prometer que eu vou colocar uma foto aqui, porque eu nunca coloco nada na edição. Mas tinha um triângulo lá no meio da sala que eu fiquei pensando, gente... E você lembra da luminária? Lembro. A luminária era de um tio nosso. Que me deu! Que deu pro Eliel. Gente, a luminária já tava toda quebrada, porque o Eliel ficava mexendo muito. E aí já tava toda quebrada. Eu colocava em cima da cliente assim, às vezes caía em cima da cliente. Esse cliente segurava. Gente, é horrível. Ai, meu Deus. E tipo assim, agora as coisas estão muito mais estruturadas. Muito mais, verdade, né? demais. E tipo assim, aí você foi ficando conhecida lá e hoje você é mais conhecida em Nilópolis, né? Sim, mais conhecida em Nilópolis. Porque eu sempre atendi aqui em Conceição, continuo atendendo, só que é com menos frequência. Antigamente eu vinha pra cá direto, era praticamente quase todo final de semana, depois reduzir pra 2 vezes no mês, que era a cada 15 dias. E hoje em dia tem sido menos, praticamente uma vez. Não pretendo parar de vir pra cá, mas tem uma frequência menor. E aí também quando eu atendo é o dia inteiro. Mas tem crescido pra caramba, graças a Deus. E Elana, e tipo assim, quando tu saiu da casa e foi pra mansão, você teve que pagar... Que negócio de quebra de contrato? Teve que arcar com alguma coisa assim? Assim, porque Deus foi tão bom, deu 1 ano certinho do antigo estúdio. E aí eu ia fechar pra não colocar mais nada, não trabalhar mais no estúdio. Eu ia voltar pra casa, ou sei lá, não tinha tanto esse pensamento. Não queria voltar pra casa, mas eu falei, o que tem, porque eu não tinha muito cliente. E aí, logo quando... Esse meu estúdio hoje em dia, ele é na rua da minha casa. E quando a gente passou, eu falei, amor, isso aqui vai ser nosso. Isso aqui pode ter certeza. E eu sou muito assim, você sabe? Eu sou muito ruim. Muito pulso firme. Muito. E aí eu ficava perturbada. Aí liguei pro dono dessa mansão. Aí falei assim, poxa, eu vi que o senhor tá alugando e tal. Eu posso visitar aí o lugar? Ele, não, pode. E aí foi muito engraçada essa história, porque no dia que eu fui visitar, faltava, tipo assim, umas 2 semanas pra eu entregar meu antigo estúdio. E aí, quando eu fui visitar, o senhor era muito parecido com o meu avô. Muito, muito. Acho que eu até contei isso pra você. Era muito parecido. E aí, logo que eu cheguei, eu queria chorar. Aí eu fiquei me travando muito. Aí ele me mostrou tudo com muitos detalhes. E meu avô era exatamente assim. Ele falava, gente, ó, deixei tudo pintadinho. Olha o teto, olha não sei o que, olha isso. E aí, ele foi me falando. Aí eu falei, moço, eu preciso ir embora. Por favor, eu preciso ir embora, porque eu não tô aguentando olhar pro senhor, porque o senhor lembra muito meu avô. E aí ele falava assim, mas por quê, minha filha? Eu falei assim, meu avô faleceu, não tem muito tempo. As características todas do meu avô, todo, o nariz assim, grandinho, vermelho, branco.
E aí ele falou assim, minha filha, mas não foi de Covid não, né? Eu falei, ai, moço, foi. Ai, meu Deus. E aí eu lembro que eu comecei a chorar. Ele, eu não vou te abraçar não, porque tava no auge ainda, né? Mas, poxa vida, ele não sabia nem o que falar. E eu fiquei chorando. Eu falei, moço, enfim, eu vou embora e depois eu converso com o senhor. E daí eu cheguei no meu estúdio, eu falei, aquilo vai ser meu, mas só chorava porque eu lembrava do meu avô. E eu falava, aquele estúdio vai ser meu, vai ser. Eu vou construir um negócio lindo lá. E aí, eu lembro que no dia seguinte, eu liguei pra ele, conversei com meu marido antes e tal. E aí eu liguei pra ele e falei assim, ei, eu quero alugar. Só que ainda não era esse estúdio, era um do lado, que também era bem grande. E aí ele falou assim, acabou de sair um do lado também, que também é bem grandão. Eu falei, eu posso ver isso daí? E aí eu fui, uma outra moça me mostrou tudo certinho. E aí eu falei assim, esse aqui vai ficar melhor, vai ficar até mais bonito, mais elegante. Aí tá bom, aí ele falou assim, só que esse daí já tem uma pessoa querendo. Aí eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, já tinha te pedido outro, pelo amor de Deus, separa isso pra mim. Ele, não, eu vou ver certinho e te falo. Aí ele falou assim, me liga amanhã, que amanhã eu te dou a resposta. E aí eu liguei pra ele no dia seguinte, ele falou assim, meu filho, não vai ter como, porque a gente já conversou com outro proprietário e tal, e ele falou que quer muito também. Aí eu falei assim, poxa, mas eu também quero muito. Aí o senhor pensa direitinho, se você quiser eu já te transfiro, porque ele tinha pedido 2 aluguéis. Eu já te transfiro agora, a gente reserva isso pra ser nosso. E aí ele falou assim, então tá bom. Depois eu liguei pra ele de novo, e aí? Eu ficava ligando o tempo todo, eu sou muito assim, quando eu quero... Gente, eu vou muito, muito atrás, graças a Deus, eu sou muito determinada. E aí ele falou assim, tá, minha filha, pode ficar tranquila, esse agora é seu. Eu falei, ai, graças a Deus. E eu tava com uma amiga no meu estúdio, a gente começou a pular. Eu falei, ai, graças a Deus, deu muito obrigada. E eu orava e eu agradeci. Aí deu 2 semanas de entregar o antigo estúdio. E a gente foi pra lá, foi uma mudança, assim, porque quem faz tudo no estúdio, não tem arquiteto, não tem nada, não tem decor. A gente que fez tudo, eu e meu marido, né? E aí a gente ficou num processo grande também nesse, porque era muito grande. E do começo a gente falava assim, não, a gente não vai mexer em muitas coisas, só que o Saulo, tu sabe como é que é, ele via, não, a gente precisa colocar um rodapé aqui, a gente precisa fazer um negócio nessa parede. Eu falei, então vamos. Mexeu em tudo. Mexemos em tudo, tudo, tudo. E aí o espaço ficou lindo. E quando você saiu da primeira casa, você sentiu assim, sei lá, medo? Ou você tava confiante que a outra daria certo? Não, medo a gente sempre vai sentir, independente da situação. Mesmo que a gente esteja confiante, a gente vai sentir medo, porque medo é normal. Vai pra fora da nossa zona de conforto, a gente sente aquela insegurança. Isso é super normal. Isso vai acontecer em qualquer área da nossa vida. Toda vez que a gente muda daquele ambiente, muda qualquer coisa, a gente vai sentir medo, mas a gente sempre foi com medo mesmo, isso, independente da situação. Isso tanto vale para relacionamento como para uma coisa assim, de casa, de estúdios, de trabalho, enfim. Sempre vai ter isso. E outra, o bom que você e o Saulo ele sempre pegou junto contigo nessas coisas. Demais. E tipo assim, eu lembro que quando eu fui a primeira vez lá na mansão, quando eu cheguei já tava tudo pronto. Eu acho que eu fui uma vez que não tinha nada. Foi bem no comecinho, que tu mostrou. Sim. Aí depois eu fui, já tava com cadeira, já tava com tudo. E tipo assim, como é que foi chegar lá e tu ver, caraca, tá do jeito que eu queria? Ainda não cheguei nesse ponto, porque todas as vezes que eu entro no estúdio, eu falo, cara, vou mexer aqui. Meus clientes que me conhecem, elas falam, Ilana tem um toque absurdo. Porque todas as vezes eu falo, não, gente, ainda falta uma coisinha aqui. Pra você ter noção, já tem mais de 1 ano que eu tô nesse estúdio. E a gente foi reformar o banheiro agora. Porque eu era muito chata. Eu sou muito chata com decoração, com tudo. E aí tinha muitas coisas que eu sei que precisavam ser mexidas, mas não sabia como. E aí eu e Saulo, a gente fazia essa logística e ficava, cara, não, tem que comprar isso aqui, tem que fazer isso aqui. Talvez com o arquiteto seria muito mais fácil. Só que como o Saulo sempre gostou de fazer essas coisas, eu também sempre gostei de estar junto ali. Então, pra gente, isso foi bem tranquilo. Nada e ele sabe muito esse negócio de construção, né? Muito, gente, ele adora. E ele fica viciado nisso. Tipo assim, quando tem que fazer uma coisa, ele fica pesquisando o tempo inteiro. O tempo todo. E teve uma época também, tu lembra que tu tava atendendo na casa da minha mãe antes de atender no Revitalize. E como é que foi pra você? Tipo assim, mãe, deixa eu atender aí, não tá
Santa A minha Casa. mãe sempre foi... Ela também sempre me apoiou demais. E aí ela falava... Na casa da minha mãe era muito grande. E ela falava assim, minha filha, tem um quarto aqui que dá pra gente fazer esse estúdio e tal. Era, tipo assim, tinha a cabeceira de uma cômoda lá bem grande. Eu colocava o material em cima, uma máquina e a luminária que caía em todo mundo. E aí... Nossa, naquela época foi muito, muito boa, porque eu ficava perto da minha mãe o tempo todo. E aí minha mãe mimava todas as clientes. A minha mãe fazia um café. Gente, vocês querem um cafezinho? Gente, vocês querem um misto? Era muito bom. Não, e aquela luminária, gente, eu não sei como é que eles enfiavam aquilo tudo na moto. Sim, a gente sempre Aí carregou ele tudo na trazia moto. de moto. Aí eu, gente, como é que vocês estão trazendo isso numa moto? E, A gente deixava ela toda desmontada. E quando chegava, colocava durex assim em volta. meu E a Deus. gente passou por Gente, muito é porque vocês não sabem como é que tá o estado daquela luminária. Tipo, esse negócio aqui fica articulado certinho. A luminária aqui, aí E caía. do nada. Mas, outra coisa também. Qual foi o momento, assim, mais difícil que você passou nessa questão das sobrancelhas, empreender? Cara, um momento muito puxado que eu tive foi quando eu não tinha terminado de fazer o curso de micro, mas com essa técnica eu tinha acabado de, assim, me especializar mais. E aí eu falei assim, pô, vou começar a treinar firme com essa técnica. E aí eu fiz numa cliente e foi passando o tempo, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Elana, eu odiei minha sobrancelha e aquilo pra mim me mexeu de uma forma que você não tem noção. Eu tava muito, muito mal. O Saulo ficava o tempo todo, cara, a gente erra mesmo, errar é humano e tal, mas vai se aperfeiçoando. Aí você leva o retoque pra ela de uma forma assim que ela se agrade mais. E eu fiquei pensando, eu falava, cara, como que ela não gostou? Eu achei lindo. Logo que eu tinha terminado, eu falei, cara, que sobrancelha linda. E depois ela falou, mandando aquele textão, não, porque eu odiei, porque eu achei que seria de uma forma, foi de outra. Cara, aquilo mexeu muito comigo. E eu sei que foi o momento mais difícil, porque aquilo mexeu tanto na minha mente que eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com sobrancelha. Não quero ir o Saulo o tempo todo. Cara, não é isso. Você só errou aí dessa. Você pode melhorar em outras e tal. Não fico com esse pensamento. E aí fui mudando, mas fiquei muito, muito mal nessa época. Muito, muito mal. É por isso que você fez o curso de despigmentação? Também. Assim, só pra saber, porque agora ela sabe tirar a sobrancelha. Nossa, isso foi muito bom, mas foi isso também. Porque, gente, eu sempre tive muito medo de errar, mas eu nunca também pensei em não fazer uma coisa por erro, por questão de erro. Então, eu batia muito na tecla, eu tenho que ser melhor, dia após dia, eu tenho que estudar isso todos os dias. E isso tem sido até hoje, eu tenho mais de 5 anos na área e até hoje eu estudo o tempo todo sobrancelhas. E você já despigmentou, tipo assim, uma sobrancelha totalmente, uma micro? E você recebe muito, calma aí, vou melhorar. Você recebe muito caso, tipo assim, Elana, eu odiei a minha micro que eu fiz, preciso despigmentar, sei lá. Sim, mas isso são mais de outras pessoas, porque aí vem muitos clientes até mim que querem despigmentar. E essa despigmentação que eu faço, ela não é aquela laser, é uma despigmentação química. Essa despigmentação química, ela é um pouco mais lenta do que a laser. A laser, ela sai bem mais rápido do que essa química, só que essa química ela é mais barata do que a laser. E aí eu coloquei lá no meu estúdio essa química, por enquanto, depois a gente vai ter a laser também. A gente tem pensado em investir nisso em breve. E aí, mas como eu falei assim, cara, o pessoal daqui não sei se vai ter tanto esse recurso para poder ficar fazendo laser direto. Porque na Baixada, a gente sabe como é que são as sobrancelhas de lá, né? Aquela coisa marcada, preta, finíssima. Então, eu falei assim, pronto, vim pra cá, eu vou mudar isso aí. Eu quero trabalhar nessa área de despigmentação também, porque eu quero que as pessoas entendam o quão belo é o natural das sobrancelhas, o quão belo é apenas realçar aquilo no olhar de uma pessoa. E daí, qual era a pergunta mesmo? Eu esqueci. Não, mas... eu esqueci. Mas enfim, mas me veio aqui outra pergunta também. Quando você vai oferecer... Não, tipo assim, lá na Baixada tem várias pessoas que fazem sobrancelha fina, marcada. Sim. E tipo assim, como foi pra você
ver que agora a tendência é realmente essa sobrancelha mais natural. Porque antes não era, gente. Faz pouquíssimo tempo que as sobrancelhas é aquele traço Sim. fininho. Então, a gente que é profissional, a gente foca muito nesse belo, nesse natural da sobrancelha mais grossinha, porque isso também varia muito da moda, né? Tinha moda que a sobrancelha era extremamente fina. E hoje em dia até os clientes têm essa percepção, porque a gente bateu muito nessa tecla de que o bonito é ela ser mais natural, mais grossinha. Até a tua, na verdade, quando eu comecei a fazer o curso, eu fazia ela um pouco mais fina. É. E aí hoje em dia eu bati muito com você nessa tecla. Cara, mais fino não é legal. É, gente, ó, olha minha sobrancelha aqui, ó. Vai Elana Beauty, ó. Sim, fizemos ontem. E aí, nós profissionais somos responsáveis por trazer aquilo ao cliente, né? Porque às vezes o cliente ele não tem muita noção do que ficaria legal, o marcado ou... Ah, mas é muito feio, gente, natural. sobrancelha fina. Sim. Assim, é minha opinião. Eu não sou profissional, tô cagando não. Mas é muito feio. Porque, caraca, eu fico vendo umas fotos antigas. Esse pessoal, Mary Monroe, não. Aquela também era Aham. fininha. Mas o pessoal, assim, da década de 50, cara, era uma linhazinha, traço. assim, um traço. E tipo assim, tu vê, né, que tudo é tendência, tudo é moda. Sim. E como você se sente hoje sendo influente nessa área? Tipo assim, cara, eu também gero as minhas tendências Sim. de meus clientes. Como é que tu sente nessa questão? Então, hoje em dia a gente consegue ver vários profissionais trabalhando com vários estilos de sobrancelha. Tanto é que na micropigmentação a gente vê pessoas que trabalham com elas bem marcadas e as pessoas que trabalham com ela bem mais natural. Eu já sou desse lado bem mais natural porque eu sei das consequências que são ruins para quem trabalha com muito, muito marcado. Eu já tive casos e eu trabalho com a despigmentação, eu sei. Então, quando eu chego para cliente e falo, cara, vai na minha, esse daqui é melhor, essa técnica é melhor. Não vamos ficar fazendo retoque em cima de retoque, porque eu sei o quanto isso faz mal para uma sobrancelha. E aí, nós somos responsáveis por trazer também essa questão da moda, porque isso é uma coisa que varia o tempo todo. Tipo, a Brow Lamination há 5 anos atrás... Brow Lamination é uma técnica que deixa os fios tudo estilizados pra cima, é tipo da minha sobrancelha. E aí, a Brow Lamination há uns 5, 10 anos atrás, era aquela técnica totalmente horrorosa que todo mundo achava aquilo horrível, porque todo mundo só usava ela pra cima. E não, hoje em dia, com a Brow Lamination, a gente consegue deixar ela um pouquinho mais maleável pra deixar ela mais inclinada. Não precisa ser aquela coisa assim, bem alvoroçada. Mas as coisas vão mudando e a gente vai evoluindo junto com a moda. Tem coisa que não vai ser legal. Há meses atrás, tinha voltado essa era de sobrancelha fina. E eu bati muito na tecla com meus clientes. Eu falava, gente, não façam isso. Eu não vou fazer isso em vocês. Se vocês quiserem, vocês procuram outro profissional. Porque eu sei que todas as vezes que você acostuma a tua sobrancelha bem fina, para ela voltar ao normal, é muito difícil. E tem sobrancelhas que não voltam ao normal. E, Elana, fora de ser uma referência assim, eu tô gerando as tendências, porque, gente, tendência é aquele negócio, tu vê uma pessoa fazendo, tu acha legal, tu vai querer fazer, aí tu vai influenciar outra pessoa a fazer, quando tu viu, teu grupo todo ali tá fazendo. Eu lembro que eu cheguei com uma pochete aqui na igreja. Eu lembro, o pessoal daqui da igreja não usava. Depois, gente, assim, não que eu seja a pessoa mais influente da vida, mas a gente acaba influenciando a nossa forma de vestir, de se portar, de falar, a gente acaba influenciando outras pessoas. Até porque eu fico pensando nisso. Lá em casa, antigamente a gente era um pouco retraído, tipo assim, a gente não falava muito. Aí depois chegou a Aline e o Lucas, os dois são autistas, a Aline não tem laudo, mas eu tô dando aqui, brincadeira. E eles falam tudo assim, na cara, na lata. Aí depois, gente, pra que a gente vai ser retraído? Por que a gente não fala as coisas na cara? E depois a gente começou a falar as coisas assim, sem freio também. E é tudo essa influência. E tipo assim, a forma como você se veste pra trabalhar, a forma como você trabalha, é uma influência de beleza, de moda, né? Sim, a beleza das suas vestimentas importa muito, muito, muito e diz muito quem você é. Porque se eu trabalhasse de uma forma assim totalmente desleixada, eu tenho certeza que as pessoas não teriam essa visão sobre mim, de que eu sou uma pessoa elegante, que eu sou muito da moda, essas coisas. Então, a beleza ela influencia muito, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Eu, na minha empresa, eu não contrato pessoas que se vistam mal.
não contrato. Não gosto de lavar um cabelo, porque, gente, isso pra mim é o mínimo. Você não precisa se vestir com as roupas mais caras. E eu sempre mostrei isso nos meus stories. Eu falava, gente, aqui, ó. Eu bem elegante com uma blusinha de 30, 20 reais. Então, não tô falando dessa questão de ser caro ou não. Mas eu tô falando de se apresentar bem. Você não precisa também trabalhar de chinelinho, porque isso você não vai passar a imagem que você quer ser reconhecida. E isso importa muito, muito. Eu tô sempre mostrando nos stories, sempre falando sobre o que a beleza mesmo que importa, que influencia. Então, isso é muito, muito importante a gente manter a nossa vestimenta bem, assim, bonita de aparência, bem elegante. Elegante não precisa ser, esse é o meu estilo, eu gosto de ser assim, mas se apresentar bem é fundamental, porque se apresentar bem pode custar um pouco caro, mas se apresentar de forma desleixada, te custa muito mais caro, porque as pessoas perdem oportunidades. E perde muito, gente. Sim, Perde muito. Porque eu lembro até hoje, quando eu tava trabalhando ali no mercado, eu via que as pessoas iam pra. Nesse momento assim, de contratação, de entrevista, as pessoas de chinelo. sim. E tipo assim, quando não ia de chinelo, ia de calça e chinelo. Aí eu ficava, meu Deus. Meu Não Deus. Aí sabe tipo o assim, mínimo. gente, tem que ter toda essa questão que nós somos seres íntegros. Tipo assim, a gente funciona o nosso corpo, nossas vestimentas, nossa alma, espírito, sei lá. Sim. E tipo assim, a forma como a gente se veste também mostra como a gente tá. Isso de um jeito ou de outro, a pessoa gosta, fala, ai, não acredito e tal, mas mostra. Até porque é tudo um conjunto, não tem como separar essas coisas. E eu fico pensando nisso, que o pessoal ainda tem muito preconceito com esse negócio de beleza, porque acha que beleza. A gente tá nessa época, né? Beleza subjetiva, beleza é assim. Mas não é. Eu sou Beleza é totalmente. ordem, é limpeza, Sim. é educação. E, tipo assim, contra essas coisas não existe variações. Ordem é ordem, educação é educação. E, tipo, o que você acha A sobre isso? beleza, eu sou totalmente contra essa questão da beleza ser relativa. Não existe beleza relativa. Para tudo se tem ordem, como você falou. E beleza, ela é bonita. O belo é ser elegante, é você se portar bem. E aí tem umas pessoas que falam que é coisa fútil você se arrumar. Nossa, pra que isso? Gente, isso é muito, muito importante, porque as pessoas estão o tempo todo te observando, te olhando, a maneira como você se porta numa mesa para conversar. E aí, no empreendedorismo, a gente sempre visa muito essa questão de network. Então, se você não consegue se comunicar através das suas vestimentas e através da sua fala, as pessoas te descartam. Não é uma coisa assim, ah, não, porque isso é muito ruim. Tá, é ruim para quem? Porque a pessoa que está querendo ali criar um negócio com você, ela não tá nem aí pra. Ah, não, isso aí Nesse é dia ela não tá besteira. bem. Não tá nem Ai, que eu aí. tô cansado. Gente, tá Sim, nem aí. E outra, eu acho que, assim, acho que a gente vive muito se despendendo da realidade, porque a realidade é essa. As sim, pessoas estão julgando a forma como você se comporta, como você se veste. exatamente. E isso é muito engraçado, porque eu sempre tenho essa questão. Porque, gente, eu sou uma pessoa bem extrovertida. Tipo assim, eu não chego falando com todo mundo, mas quando eu tô num ambiente onde eu tenho segurança, eu falo muito, eu brinco muito, eu rio muito. E, tipo assim, eu recebo muito esses feedback. Ah, Eliel, eu queria ser igual você. Aí eu fico pensando, gente, como é que é ser igual eu sou? Porque isso aqui é tão natural que eu nem percebo como eu tô agindo muitas vezes. E tipo assim, essas questões mais internas do ser, você não consegue mudar muito bem. Você consegue melhorar. Mas essas questões mais externas do ser, você consegue. Roupa, essas coisas. Sim. Como a Elana falou, não é questão de, ai, a roupa mais cara. É questão de estar limpo, organizado, em ordem, harmonia. Sim, eu lembro que no começo, quando eu comecei a atender no estúdio, eu sempre batia muito essa tecla de me apresentar de forma mais bonita, né? E aí, eu lembro que no meu primeiro dia de estúdio, eu fui com uma roupa muito feia.
Gente, muito, muito, muito ruim. Só que eu falava assim, não, hoje vai ser só para eu poder organizar. E depois eu fui mudando essa mentalidade, porque no começo eu não tinha essa visão muito mais ampla sobre isso, sobre o quão importante é você se apresentar aos clientes. Então, no primeiro dia eu fui assim, depois eu falei, não vou mais assim. E aí eu lembro que eu fui... Quando a gente sai de Conceição, que a gente começa a andar em calçadão, shopping, essas coisas todas com mais frequência, a gente começa a ver estilos diferentes. E eu também tenho... Uma coisa que eu dou a dica para vocês é que tenham um Pinterest para vocês se basearem também em moda, essas coisas todas, porque isso é muito bom. E dá para ser elegante com pouco. Isso é muito importante. E aí eu pechinchava muita coisa. Eu pechinchava roupa, eu pechinchava um brinquinho, uma coisinha assim bem barata pra eu poder me portar de forma mais bonita. Gente, e outra coisa, cara, eu fico pra morrer. Às vezes, o Lucas fala, ai, Eliel, eu tô sem roupa. Mas sabe por que tá sem roupa? Porque sempre quando vai comprar roupa, compra a roupa mais estampada que tem na loja, a roupa mais quadriculada, mais... Gente, em nome de Jesus, compre as roupas mais básicas, porque aí você vai conseguir usar com todas as outras peças. Sim. Eu tenho pavor disso. Uma dica que eu dou, sim, exatamente. Gente que compra só roupa quadriculada, colorida, estampada, meu Jesus, mas enfim. Mas uma dica que eu dou... Tenha no seu guarda-roupa uma camisa preta, branca e uma, tipo, ou colorida, uma bege, que é mais neutra. Uma calça jeans. Se não for de boa qualidade, pega uma jeans mais lisa, que não tem aqueles rasgos, aquelas coisas muito chamativas. E um tênisinho branco. Só. Você não precisa de muita coisa. Depois você vai colocando acessórios e tal, mas camisa branca, preta e um begezinho... Você consegue montar muitos looks. Gente, porque eu vou falar o nome, o Lucas, às vezes ele fica olhando, nossa, Léo, você tem muita roupa. E Lucas, as roupas que eu compro são roupas que eu consigo usar uma com a outra, fazer várias combinações ali, que o pessoal fala, nossa, Léo, você tem muita roupa. E outra coisa, gente, na maioria das vezes eu tô pegando nos armários do pessoal da casa lá. Eu tenho os meus sócios de roupa... Que eu vou lá, pai, Lucas. Mas, enfim, gente, quando for comprar, em nome de Jesus, compre cores mais neutras, roupas mais neutras, porque aí você vai conseguir mesclar ali as coisas. Sim. Outra coisa, gente, eu tenho pavor. Antigamente eu adorava calça rasgada. Gente, não compra mais calça rasgada, não. Compra, não. Se comprar que seja mais sutil. Muito sutil. Porque a calça rasgada, toda vez que tu vai usar, todo mundo vai saber que você tá usando aquela calça rasgada, porque ela é muito marcante. Sim. Enfim, né? Mas, enfim. Ó, invistam em jeans, porque jeans é muito, muito bom. Jeans, Pantacur, Moon Jeans. Todos os tipos de jeans, porque jeans vale muito a pena você ter diversos no seu guarda-roupa. E outra, gente, eu fico até meio animado com esse tema, porque eu já ouvi muita gente falando, nossa, Léo, a sua irmã se veste muito bem. Nossa, ontem mesmo, cara, a pessoa me fala, Léo, aquela garota que cantou no púlpito é a sua irmã? Eu falei, gente, é a minha irmã. Nossa, ela é muito estilosa, ela é muita coisa. E tipo assim, você sempre foi estilosa. Eu lembro que teve um congresso de mulheres, que aí todo mundo recebia um papel, tipo assim, entrega isso pra pessoa mais elegante. Aí foi Elana, tu lembra? Eu lembro disso, tava com uma blusa roxa, aberta e linda, a blusa era linda. E tipo assim, você sempre teve essa preocupação, né? Sempre, E pra você sempre foi natural. Sim, muito, muito natural. E isso é até bíblico também. A gente vê que o pessoal antigamente, as pessoas que tinham assim uma posição maior, um cargo maior, eles se arrumavam muito bem. Eu lembro que as túnicas... Eu lembro de ler na Bíblia. Ela viveu naquela época. Sou bem antiga. Mas, assim, a gente lendo a Bíblia, a gente consegue ver as pessoas com túnicas, fios de ouro, aquela coisa chamativa. Absalão era reconhecido como um dos caras mais lindos da antiguidade. Esther também era uma coisa linda e se vestia muito bem. Então a gente vê que até na Bíblia as pessoas tinham esse cuidado. Não, e outra, gente, Provérbios vai falar muito sobre isso. Sim. Principalmente essa questão da educação. Ele vai falar, cara, chegou num lugar onde tem muita gente de autoridade, pessoas que estão realmente acima de vocês no nível social, não senta em lugares de honra. Sim.
Exatamente. Senta em lugares ali mais na borda, porque se for pra eles te convidarem, você vai ser honrado na frente de todo mundo. Mas imagina você sentar num lugar que não era pra você sentar e ser expulso daquele lugar. Nossa. Então, gente, ó, leiam Provérbios, que o Provérbios dá várias essas dicas. Eu amo Provérbios. Outra coisa, chegou numa mesa, não fique desesperado, querendo comer tudo Provérbios. Eu vou falar isso. Espera as pessoas te oferecerem as coisas, daí você come. Mas eu acho muito legal, porque às vezes a gente vê a Bíblia e fala, nossa, a Bíblia é só coisa de igreja, só coisa de Sim. fé. E não, é coisa de vida. E ensina coisa muito de sobre vida. financeiro, sobre tudo também. É, financeiro. E outra coisa, Lana, essa questão do financeiro, você teve dificuldade no começo de reconciliar isso, de se organizar, Com de certeza. se manter? Com toda certeza. Eu era péssima com dinheiro. Péssima, péssima mesmo. E o Saulo, ele sempre me cobrou muito. Cara, a gente tem que ser mais organizado aqui e tal. Ele sempre foi muito organizado e ele me ajudava muito nessa área. Não, porque você tem que, vou montar uma planilha. Ele montava a planilha, você vai colocar quem você atendeu, qual procedimento fez no dia, o valor que você recebeu. Se saiu alguma coisa no dia ali, você vai anotar aqui do lado. Era tudo muito certinho. E aí também fiz os cursos também da área financeira. Essa questão do dinheiro que você falou foi uma parada que é um assunto que me pega muito, porque as pessoas, já estou entrando também nesse assunto de dinheiro, mas em outro quesito, que as pessoas elas têm um nojinho de dinheiro, já percebeu? Sim. Tem aquela coisa de que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, é uma pessoa arrogante. Mas o dinheiro ele só vai potencializar o que você já é. Se você ajuda os pobres, as pessoas que estão ali na rua, no pouco, no muito, Deus também vai te honrar para você ajudar ainda mais, não só aquelas pessoas, mas outras. Então a gente precisa abrir a mentalidade, isso é bíblico também, a gente precisa abrir essa mentalidade sobre dinheiro, porque foi uma parada que me pegava muito de começo, por não saber. Depois, hoje em dia, eu tenho aprendido ainda mais sobre essa esquisito financeiro, que esquisito dinheiro mesmo. Nossa, e outra, gente, é claro que a gente tem que ser pessoas organizadas, mas entenda bem. Eu tava até conversando uma vez, eu e meu pai, a gente veio conversando com a Aline, com o Luca, a gente tava conversando ali em família, e a gente tava falando justamente sobre dinheiro. Porque muitas vezes a gente, tipo assim, vai comer no lugar. É claro que dependendo das condições financeiras que você tá naquele momento, mas tem vezes que você pode se dar o luxo de comer algo melhor pra você, Sim. comer, comprar, fazer algo melhor pra você, e você faz o pior, porque é pra você. Uhum. E, gente, uma coisa que a gente entende sobre dinheiro é que dinheiro não pode ficar parado. Então, quanto mais você achar que retendo você vai ter mais, não é assim. Dinheiro tem que estar em movimento ali na sua vida. tempo E todo. outra, quanto mais você gastar com você, você não vai gastar, porque você vai estar investindo. E eu tava falando com eles lá em casa, gente, toda vez que vocês, tipo assim, troca, pô, esse lanche aqui, sei lá, é 10 reais. Poxa, mas eu posso comprar um de 50 reais. Toda vez que você faz isso, você vai aumentando o seu nível de entendimento social. Sim. Você vai sentindo mais fome de querer ter mais dinheiro. E tipo, gente, isso tem que ter. Porque, assim, ela falou, o dinheiro só potencializa. E outra, o dinheiro vem na mão de quem é útil para a sociedade. Se você não for útil para a sociedade, você nunca vai ter dinheiro. Então, foca em ser útil para as pessoas, porque quem ganha dinheiro é porque está sendo útil para alguém. Isso é um negócio muito legal. Você falou essa questão da gente investir na gente, eu lembro que não tem muito tempo que eu comprei uma calça muito cara, que foi lá da Zara. Não. E aí, eu sempre tive esse costume de comprar coisas mais baratas, mas que fossem de qualidade. Eu sempre vi muito essa questão de qualidade, essas coisas todas. E aí, quando a gente compra uma coisa mais cara, a gente fica com mais sede de trabalhar mais, ganhar mais e poder investir mais naquilo para poder comprar o que a gente quiser. Isso é muito, muito E é bom. cíclico, porque, cara, quanto mais você... eu quero o piorzinho porque é pra mim. Sim. Gente, isso... E outra, não é só de dinheiro. Eu tava até falando ali, uma coisa com a Aline, que ela falou, Eliel, às vezes você só faz comida pra você. Eu falei, Aline, eu sinto o maior prazer de fazer comida pra todo mundo. Sinto o maior prazer mesmo. Mas, gente, tem vezes que eu vou parar tudo, eu não vou fazer comida pra ninguém, eu vou fazer a comida só pra mim. Sim. Mas sabe por quê? Não é egoísmo. É questão do merecimento. Porque eu sei que eu mereço aquele prato de comida. E não é questão, Eliel, você é egoísta ou você é soberbo. Gente, enquanto você não ter noção do que você merece, as pessoas sempre vão dar o que elas podem oferecer que é ruim.
Aí você Exatamente. sempre vai se contentar com pouco, vai se contentar com pessoas que não estão nem aí pra tua vida, pra tua alimentação, pra tua saúde, nem nada. Aí você vai lá ficar igual um bobo, achando que, ai, a pessoa fez o mínimo pra mim, pra você é o máximo. Gente, não. Outra, cara, é uma doideira. A Bíblia fala que somos filhos de Deus e que, tipo assim, Deus cuida da gente, porque ele vai falar pra gente não se preocupar com nada, porque nem os lírios nem Salomão, com toda sua grandeza, se vestiu como os lírios do campo lá, que Deus cuida, enfim. E, tipo, cara, se tem toda essa nobreza através de Cristo, aquele sacrifício, por que eu vou me contentar com coisas, tipo assim, de miséria, situações de miséria? E, cara, tem uma vez que eu cheguei em casa, eu já tava cansado, tá? Tinha trabalhado o dia todo. Aí tinha, tipo assim, a opção de eu comer um arroz requentado. Assim, gente, entendam bem. Tinha como eu fazer mais coisas. Se não tivesse como, eu comeria arroz com ovo, assim, tranquilo. Eu adoro arroz com ovo. Mas, assim, tinha como eu fazer algo mais. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer um carbonara aqui pra mim. Vou fazer um carbonara, quero nem saber. Que o dele Gente, é muito, muito bom. fiz tudo lá, aquele negócio parmesão, aquele negócio todo requintado. Cheguei, quando a Canaline chegou, eu tava ralando queijo pra eu mesmo comer. Ela falou, Léo, eu acho que eu nunca faria isso pra mim. Eu falei, Aline, pelo amor de Deus, se eu não faço por mim, eu nunca vou querer fazer por ninguém. Exatamente. E é justamente sobre isso. Se você não faz por você, você nunca vai saber o que é o melhor para as outras pessoas. Então, cara, invista em você. As pessoas têm muito isso Muito. de É ficar porque- sozinho, de não vou fazer porque eu tô sozinho. Ai, não, gente. E que porque, horrível. Elana, e tem esse negócio do dinheiro, ai, nojo do dinheiro, Sim. esse negócio demoníaco com dinheiro. Cara, dinheiro, a gente não foi feito para servir ele. Sim, Não, é pra não. ele? Ele que facilita a nossa vida, ele que, sei lá, ele que tem que servir Sim, a o gente. dinheiro ele é o facilitador mesmo. Porque se a gente dá essa posição, aí sim que a gente tá adorando a mamão. Exatamente. Porque a gente é refém do dinheiro. Gente, entendam bem, eu sou uma pessoa muito controlada, eu não vivo gastando, não sou essa pessoa vaidosa. Mas, cara, tem que ter um limite. Tipo assim, cara, entre o que eu mereço e o que eu posso gastar, às vezes a situação, R$ 20 vai ser o que você pode gastar e é o que você merece. E tá tudo bem. Mas a questão hoje é de desvalorizar a si mesmo. Não Sim. entra nesse Essa caminho. questão do dinheiro, eu conheço muitas pessoas que têm muito, muito dinheiro e, tipo assim, não consegue ajudar ninguém porque ainda tem aquela mentalidade, ah, mas eu vou dar o dinheiro pra ele, ele vai gastar com coisas fúteis, ele vai gastar com bebida, com caixa. Gente, que isso? Quando você se desprende do dinheiro, cara, isso é automático. A gente, óbvio, que não faz com essa mentalidade, mas, cara, cada vez mais chega até a gente. Eu lembro que esses dias a gente estava no restaurante. Gente, sério, eu queria chorar naquele momento, mas eu falei, não vou. E aí chegou um menininho, isso era 10 e pouca da noite. Chegou uma criancinha, um menininho, vendendo bombom pra mãe dele. E aí ele veio, ele tava com uma cara de sono, um semblante assim, de que ele não queria estar ali, ele queria estar dormindo. E aí ele falou assim, vocês querem? Todo mundo rejeitando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tá aqui comendo. Se tem condição de uma pizza, consegue dar R$ 2 pro menino para poder ajudar. Hoje em dia, eles aceitam até Pix. Então, ele chegou e ele ofereceu. Aí eu falei assim, pode me dar bastante aí, que eu vou distribuir pro pessoal da mesa. E o restante, eu vou te dar um dinheiro. E aí o restante você fica pra você. Ele na hora, exatamente na hora, o semblante do menino mudou. Eu fiquei tão feliz com aquele menininho. Eu lembro que eu falei com o Saulo, eu falei, você viu a aparência dele, como mudou? Gente, isso é muito, muito bom ajudar pessoas, você ter essa condição de ajudar, isso é muito, muito bom. Dinheiro é muito bom. Esse nojinho, ele foi criado porque tem uma crença limitante lá atrás, porque tudo que a gente via, todo ao nosso redor, as pessoas colocavam os ricos como os vilões. Até em novelas, filmes e tudo era taxado como vilão. Quem tinha dinheiro era ruim, quem tinha dinheiro não ajudava ninguém, quem tinha dinheiro fazia maldade. Não, o dinheiro ele só vai potencializar quem você já é. Porque eu conheço pessoas, como eu tinha falado, eu conheço pessoas com muito dinheiro que não ajudam ninguém e eu conheço pessoas que não têm nada mais que ajudam as pessoas. E outra, assim, gente, é um negócio muito doido. Porque se na vida a gente só tem duas posições, que é ajudar
e ser ajudado, escolha o de ajudar. Ser a pessoa que pode ajudar. E outra coisa, é uma situação muito necessária a gente falar isso aqui. Eu acho que não sei se é muito necessário ou não, mas é necessário pra mim. Mas, cara, só dá pra ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. Assim, área financeira, área emocional, área espiritual, em qualquer área da vida só dá pra ajudar quem quer ser ajudado. Tem pessoas que aceitaram de tal maneira a realidade que ela vive que você não consegue ajudar. E, tipo assim, você tem que entender isso. Porque, cara, eu vejo muita gente, tipo assim, ai, fulano, sei lá, vive numa miséria, vive numa coisa ruim, sei lá, gasta o dinheiro todo com cachaça. Aí você fica lá, correndo atrás, fazendo, acontecendo, e fulano não quer mudar. Exatamente. Gente, não dá. Isso a gente teve, quando a gente foi o primeiro estúdio, a gente tinha um nosso vizinho que a gente ama ainda, porque a gente ainda se encontra com ele, a gente ajuda o que pode ajudar. E aí, eu lembro que o seu Maurinho, você chegou até a conhecer, né, seu Maurinho? Um amor de pessoa. Ele era um rapaz, um idoso já, que ficava sentado na frente da casa dele o dia inteiro. E aí, como eu não tinha muitos clientes, eu ficava conversando com ele com o tempo todo ali. E aí, eu lembro que a família dele, às vezes, passava por ali e falava sobre o estado dele, né? Que ajudava ele com o que podia e até o que não podia. Levava ele para o centro de reabilitação, porque ele tinha um vício de cachaça. E aí, a gente sabia desse vício e a gente, às vezes, ainda falava com ele, seu Maurinho, não pode. Ele, não, eu comecei com isso, eu vou até o fim. E a gente falava, seu Maurinho, isso não é legal. E aí, de tanto a gente falar, ele passava com a cachaça assim, escondida na blusa, pra ninguém ver, mas todo mundo via aquele volume da cachaça certinho. E aí, teve uma vez que levaram ele pro centro de reabilitação, que foi nesse período que eu saí do estúdio. Ele ficou muito, muito triste quando eu falei que ia sair daquele estúdio, ficou arrasado. Ele, não, Melaninha, não vai embora, não. O Saulo ficava conversando com ele o tempo todo, ele ia me buscar até mais cedo, ficava conversando ali com ele. E aí ele, minha filha, sai daqui não, por favor, não, vou pra perto, eu vou estar aqui sempre e tal. E aí levaram ele pro centro de reabilitação, ele ficou esse período lá. E aí quando ele voltou, ele até mudou, tipo, a aparência dele, ele tava muito, muito magro. Quando ele voltou, ele já tava mais rechonchudo, a gente brincava isso. E ele falava, não, agora eu tô me alimentando melhor. E eu acredito muito que também tem períodos que as pessoas querem ser ajudadas e tem períodos que a pessoa não está preparada para ser ajudada. E a gente pensa muito nisso, não vou ajudar porque a pessoa não quer ser ajudada. Mas naquele período ela não está pensando nisso de ser ajudada, ela só está pensando que aquele vício que ela quer manter, que no caso dele era a cachaça. E aí naquele momento ele não conseguia se desprender da cachaça. Quando ele foi para o centro de reabilitação, que ele voltou, que ele viu o estado que ele estava, ele chegou a quebrar o vidro da casa dele, porque ele esbarrou, ele quebrou, ele poderia ter morrido naquele dia. E aí foi o livramento de Deus muito, muito grande. E aí, naquele momento, ele não conseguia ser ajudado. Depois que ele voltou do centro de reabilitação, ele mudou. A gente não vê mais ele bebendo, nada. Toda vez que a gente passa ali, a gente paga o lanche para ele, que ele fica todo bobo, todo bobo. Então, isso é muito, muito bom. Eu acredito muito que tenham momentos onde a pessoa quer ser ajudada e momentos onde ela não está preparada para ser ajudada. E, gente, sobre a questão do dinheiro, eu vou me fazer mais claro, porque existe uma situação que é muito engraçada. Tem pessoas que têm condições financeiras de ter um bem-estar maior, assim, na vida ali, e não quer. Vou dar um exemplo. Tem gente que vai no mercado, todo mundo sabe que existem 2 tipos de azeite. O azeite que é azeite mais óleos e especiarias. Sim. E existe o azeite que é o azeite mesmo, que é o azeite virgem, o azeite extra virgem, sei lá, esse tipo de azeite. E tipo assim, a pessoa tem condição de comprar o azeite que é mais saudável, mais natural, vai fazer bem pro teu corpo, mas a pessoa compra o óleo. E tipo assim, tá, tudo bem. Mas, cara, a pessoa tem condição, mas ela já tá presa a uma crença limitante de achar que, tipo assim, eu mereço aquele óleo.
Isso é avareza, né? E não é tipo assim, gente, consciente, a pessoa tá falando, eu mereço óleo porque eu quero me matar. Não, não é consciente. É uma crença que vem lá de trás, onde, tipo assim, os teus relacionamentos, a pessoa que relacionava contigo só dava, assim, a rebarba da vida da pessoa, não dava tempo, não dava atenção, não dava, sei lá, presente. Era uma pessoa que não era interesse naquele relacionamento. Aí você vai se acostumando com isso a vida toda, que foi lá com seus pais, foi lá na sua infância, e você vai vivendo a vida toda. Eu mereço óleo e não mereço azeite. Mas, cara, quebra Isso é uma isso. avareza que a pessoa tem impregnada. E aí, o pessoal fala muito sobre isso de crença limitante, mas eu queria dar essa ideia aqui para vocês de como a gente percebe que isso é uma crença limitante. Quando a gente assiste palestras, eu gosto muito de assistir vídeo, eu fico no Spotify o tempo todo, escutando pessoas que são muito maiores, que já estão muito além, e elas falam muito sobre isso. Não, porque no começo eu errava nisso, e às vezes eu fico pensando, pô, eu erro nisso, então eu vou mudar isso aqui. E às vezes a nossa crença limitante a gente consegue perceber assim, que era uma coisa que já estava muito impregnada desde a nossa infância e aquilo se tornou assim algo muito maior e algo muito insustentável que a gente não consegue manter aquilo e depois a gente vai pesquisando para poder melhorar aquela situação. Não, e tem gente, eu conheço gente que faz tudo pra todo mundo. Sim. Tipo assim, se for pra ajudar alguém, a pessoa compra azeite. Não é galo não, minha filha. Vai comprar aqueles azeites que vem num jarro, assim, Sim. caríssimo. E pra ela, compra óleo. Cara, isso não entra na minha cabeça. Porque Exatamente. tem um exemplo ótimo aqui. Antigamente, a gente tinha muito nas casas um armário só com louças para visitas. Nossa. Ah, gente, isso me tira do sério. Me tira do sério. Cara, em nome de Jesus, quebra esse armário. Meu Sim. Deus, começa a usar, gente. Começa a se tratar melhor. Não sabe se vai estar vivo amanhã. E Tem a outra, questão do copo de requeijão também, né? Gente, joga esses copos de requeijão fora, porque você merece um copo direitinho, em Sim. nome de Jesus. E não é questão tipo assim, você é metido ou você não é metido. A questão é, se você nunca souber o seu valor, o diabo vai vir e vai falar que você é um bosta, e você vai viver Vai a vida acreditar. toda achando, eu sou um bosta, eu sou um bosta. Aí vai achar que todo mundo é bosta e vai viver uma vida de bosta, tornando a vida dos outros uma bosta. Sim. E é um bem para a comunidade que você faz, se tratando melhor, se valorizando. Sim, até porque Meu quando Deus. você sabe o que você é, independente do que falarem sobre você, você vai continuar seguindo o teu caminho, teu rumo, porque você já sabe qual é o destino e qual é o teu E propósito. torna a vida dos outros mais tranquila, Muito. porque tem gente que é carregada de trauma, de frustração. Aí vai ter o que para dar pro outro? Como vai ser útil para a sociedade? Não vai. Pessoas curadas, elas Curam curam outras. outras pessoas. Pessoas frustradas, elas derrubam outras pessoas. E cara, enfim. Gente, eu entrei nesse tema porque tem tudo a ver com o mundo financeiro, com o empreendedorismo, como a Ilana tem falado. Porque se a gente não quebrar isso antes, a gente vai viver a vida toda sendo um peso para as outras pessoas e para nós mesmos. Sim. Porque no final, sabe aquela pessoa que guardou um armarinho de louças para visita? Meu pai sempre conta isso. Tu vai morrer. Aí vai chegar uma mulher no teu lugar que vai usar aquilo com o teu marido todos os dias. Ou vai chegar um homem no lugar aí com a tua esposa e vai usar aquela louça todos os dias. Vai usar. Gente, aí tem um ponto especial. A gente fica nessa de que pra gente é o pior. Sim. Pra gente é o mínimo. Aí vai chegar uma fase que você vai vendo todas as pessoas à sua volta vivendo o máximo. Aí você vai ficar sendo a pessoa que só pode dar o mínimo porque sempre se permitiu o mínimo das Sim. coisas. Eu tenho muita questão até com roupa. Se eu acabo de comprar uma roupa, eu vou usar aquilo naquele momento. Não vou esperar uma data comemorativa, uma coisa assim grande. Não, o momento grande é agora. Se eu tô vivendo aqui agora, se eu posso usar isso agora, eu vou usar isso agora. Exatamente. Não tem essa coisa de, ficar guardando pra outra. A minha vida agora é importante, importa. Nossa, e outra, gente? É claro que tem que ter uma organização financeira, é claro que tem que ter Sim. uma organização mental. Isso daqui, tipo assim, falar isso é muito fácil. Mas é necessário você estudar para você melhorar a sua performance como pessoa. Exatamente. Assim, e a Ilana, do mesmo jeito que eu, a gente ouve muito podcast. Muito. Muito, o Fica tempo vendo vídeo todo. o tempo todo.
de melhoria pessoal, para você melhorar como pessoa. E é um caminho que eu te ofereço a seguir, caminho do autoconhecimento, se conhecer, ver, caraca, olha, aqui eu sou assim, aqui eu sou assado. É interessante que a gente fez uma reunião lá em casa. Eu acho que eu até te contei. E, tipo assim, chegou uma hora lá em casa que a gente tinha que falar o que o outro precisava melhorar. Tipo assim, pai, você precisa melhorar isso. Eu vou até contar o que meu pai precisava melhorar. Gente, se eu deixasse a gaveta de talher, isso daqui aberto, vê se dá pra ver. Meu pai fazia um negócio. Sim. Eu falei, pai, isso me incomoda. Porque, cara, qual o problema? Tipo assim, não gostei, eu vou lá e fecho. E tipo assim, quer melhorar como pessoa? Pergunta às pessoas que te amam o que você precisa melhorar. Não adianta também perguntar pra uma pessoa que não tá nem aí com a tua vida. Tem que perguntar pra uma pessoa que te ama. Porque a pessoa que não tá nem aí pra tua vida vai falar, tá tudo bem, tá ótimo, nossa, você é maravilhoso. Até porque não te conhece, né? Não, e outra, porque quer te ver sempre no mesmo nível dela, porque sabe, se você melhorar, você sai daquele relacionamento tóxico, Nossa, que é amigo, exatamente. relacionamento amoroso, qualquer relacionamento. E pra gente se conhecer, eu gosto muito de sair sozinha. E isso aí a gente tem muito em comum também, que a gente adora sair sozinho. Essa questão de sair sozinha, você se conhece muito, porque você também trata essa questão do merecimento. Tem uma cafeteria lá em Nilópolis, que ela assim, é um pouco mais requintada, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou passar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou tomar o que eu quiser. E eu fiquei... Gente, é uma coisa assim muito boa. Você se cuidar, se tratar da melhor forma possível. Isso é muito, muito importante. Muito A importante. questão de se cuidar bem, de se tratar bem, volta pra questão da estética. Sim. E você vê, né, a sobrancelha como um autocuidado também. Demais. Esses dias eu fiz a sobrancelha até da mãe da Aline. E aí ela passou por um processo de câncer e quimioterapia, aquele processo que é bem chato, bem doloroso para uma pessoa. E até quem está em volta também acaba sentindo, né? Porque a estética ela é muito importante. E aí ela estava me contando enquanto eu fazia o procedimento, eu até falei com vocês, eu falei, gente, eu quero chorar o tempo todo, mas eu tô me segurando aqui. E aí ela me contava que quando o cabelo dela começou a cair pela quimioterapia, ela não sentiu tanto. Porque ela já estava preparada, ela falou que aquele momento sabia que ia acontecer. E ela pediu pro genro dela para poder raspar tudo de uma vez só. E tá bom, ela não chorou, não teve aquela coisa toda. Mas quando a sobrancelha dela caiu, ela ficou muito, muito mal. E a Mara tava me contando que ela nem gostava de sair de casa, não queria nem sair até pro médico. Porque ela sentia vergonha e, se eu não me engano, ela tentou até fazer desenho com lápis e não conseguia. Então, hoje em dia, quando a gente fez a micropigmentação, porque depois que foi liberado que a gente fez a micropigmentação pelo médico, que isso é muito importante, tem que ter a liberação de um médico para poder fazer, saber se você já está no período certo de fazer essa micropigmentação. E aí a gente fez, e no mesmo dia ela saiu com a gente, ficava mexendo a sobrancelha o tempo todo, a gente falava com ela, fala, tia Tê, e ela ficava assim, era muito legal, isso é muito importante, a pessoa que se cuida, gente, ela sabe do seu valor, as pessoas saem lá do meu estúdio, depois de fazer uma sobrancelha, gente, elas mudam, elas tiram foto e elas falam, gente, eu tô me sentindo outra pessoa. E tipo assim, pra gente é uma coisa assim, caramba, isso vai mudar? E muda. Qualquer detalhe que você faça, qualquer cuidado que você tenha com você, muda tudo. E, gente, outra coisa, vai além da estética. Até porque eu lembro que a minha mãe conta isso, que quando ela tava num relacionamento aí com uma pessoa bem tóxica, ela falava que ela se sentia uma pessoa horrível de feia. Sim. E tipo, tá, eu me sinto horrível de feia. Tem duas opções. Ou você realmente é uma pessoa horrível de feia, ou você tá pensando muito nisso. Tá, só que tem uma questão, gente. Se a gente pensa demais, a gente torna aquilo real. Sim. Aí ela se viu, assim, ficando feia, pra baixo, caída. Aí ela fala que quando ela conseguiu sair, né, desse relacionamento tóxico, ela começou... A primeira coisa que ela foi procurar é voltar pra academia, voltar a se cuidar. E tipo assim, a minha mãe hoje é exemplo desse negócio de academia, de se cuidar. E cara, principalmente, se a gente não se vê com a autoestima no lugar, a gente sempre vai se contentar
com relacionamentos abusivos ou tóxicos, ou com pessoas te destratando, ou com pessoas te dando tua autoridade. E sabe por que que isso acontece? Na maioria das vezes, é porque você permite. Exatamente. E, tipo, essa questão de ir fazer a sobrancelha, se cuidar, tipo assim, ter esse momento. Porque lá não é só fazer uma sobrancelha, gente, é quase uma Não. terapia, né? Sim. O pessoal Gente. conta tudo pelando, gente. E eu fico sabendo tudo, tá? Brincadeira. É mentira. Ah, mas eu vou ser psicólogo, então eu posso. Não, tem coisas. Mentira. Mas tem coisas assim, tipo, as clientes, quando elas vão fazer sobrancelha, muitas desabafam ali. E eu lembro que eu falei até com você, eu falava, cara, às vezes as clientes me falam coisa e eu não sei como falar aquilo pra ela. E você falou assim, cara, aprende. Porque se tá desabafando com você, sente confiança em você. É. E, gente, às vezes as pessoas me contavam coisas que eu ficava horrorizada, que eu ficava assim, cara, como que ela tá me contando? Ela acabou de me conhecer, tipo, dei toda a maca agora, mas ela viu uma confiança em mim. E você falava, não, ó, aprende. Cara, faz um cursinho, faz não sei. E eu comecei a pesquisar muitos vídeos pra poder aconselhar também meus clientes, porque as pessoas acham que é só sobrancelha, mas não, tem muita coisa que envolve isso. As pessoas deitam lá na máquina, é uma terapia, porque a pessoa se acalma, ela relaxa, tem musiquinha em ambiente, tem um ar-condicionado que é geladinho, Tem um café o cappuccino que é preparado. maravilhoso, mas tem todo aquele momento pra você realmente se acalmar e poder desabafar, se você quiser, né? Gente, e eu lembro que essa questão de estética é muito legal. Eu lembro que eu tava fazendo tratamento de pele, porque chegou 17, 18 anos. 16, 17, eu fiquei com muita espinha, eu tive que tomar Roacutan. Aí tá. Só que quando eu comecei a tomar Roacutan, eu tinha que fazer limpeza de pele. E eu comecei a fazer limpeza de pele lá na Fernanda Muccelli. Aham. Gente, aí, caraca, no dia que eu ia falar, eu ia de ônibus, eu chegar lá de ônibus, todo suado. Mas, gente, eu me sentia, tipo assim, cara, Muito, muito meu bom esse Deus, momento. tô fazendo limpeza de pele na Fernanda Muccelli. Mas, cara, isso mexe com a tua autoestima, Demais. porque... E você quer sempre fazer mais. E tipo assim, você quer melhorar. Gente, vocês... Ah, isso é bobeira. Cara, mas a autoestima é um determinante nas coisas. Às vezes você aí não consegue tomar uma decisão porque você não tem autoestima. Não tem Exatamente. esse negócio, essa coisa. E essa questão do autocuidado, a minha mãe, ela, desde sempre, ela ensinava a gente, ó, tem que fazer isso aqui, ó, maquiagemzinha, cabelo o tempo todo. Teve uma época até que meu cabelo ficou horroroso, porque eu comecei a meter um monte de coisa, era louro com progressiva, com não sei o que. E aí ficou horroroso naquela época, mas depois eu fui mudando, graças a Deus. Gente, a minha mãe, antes de sair de casa, ela fazia assim, ó. Lambia o dedo, pegava a sobrancelha e arrumava. Sim, Eliel, minha sua mãe sobrancelha sempre- tá muito bagunçada. Minha mãe sempre foi muito preocupada com isso. Aí, gente, eu vou contar um negócio aqui. A minha mãe ficava enchendo o meu saco. Eliel, você tá lavando seu pelo, teu mãe! Às vezes ela tirava um dia pra me perturbar. Eliel, eu vou entrar no banheiro contigo, vou ver se você tá lavando esse pelo direito. Mas, Sim. enfim. E essa questão do merecimento, eu aprendi muito com uma cliente minha, que eu amo essa cliente, é a Bia, cara, eu sou apaixonada. Que desde o primeiro momento que ela pisou lá no estúdio, eu senti uma confiança nela absurda de contar qualquer coisa. A gente conversa assim, como se a gente fosse amiga há anos. A gente conversa sobre tudo, sobre política, sobre beleza, sobre cuidado, sobre merecimento, sobre tudo. Inclusive da solitude, que a gente também adora fazer isso. E aí, ela sempre me apresentava tudo de muita qualidade, muita qualidade. Ela me começou a fazer as coisas comigo por conta da nossa dentista, que é uma das tops também lá de Nilópolis, né? E aí, ela começou a me indicar muitas coisas que eram de alto valor. E aí eu falava assim, cara, eu vou chegar nesse nível que ela tá. Porque eu gosto disso. Todas as vezes que eu comprava uma coisa assim mais cara, eu ficava lembrando, eu ficava, cara, isso é muito, muito bom. A sensação de você comprar uma coisa boa pra você, uma coisa que você sabe que vale a pena, é muito, muito bom. Eu sou grata demais, a Bia. Amor de pessoa. Gente, e é isso. Antigamente, tipo assim, se eu gastasse, sei lá, um determinado valor, eu ficava mal, me sentia mal. Sim. Tipo assim, eu acho que todo mundo já passou por esse período. Tipo assim, gastou, caraca, tô me sentindo mal, não era pra ter gastado. E mesmo tendo condições de pagar. E tipo, cara, é um dos pensamentos que tem a ver com a autoestima da pessoa. Tem a ver com a autoestima da pessoa. Eu lembro
que, assim, eu já tive muito problema na autoestima, mas foi na fase mais da adolescência. Muito, assim, eu tinha muita vergonha de fazer algumas coisas e tal. E eu lembro que uma das coisas que eu nunca tive dificuldade é de ir falar com gente mais velha. Sim, é verdade. E, tipo, teve uma vez que... A vez que eu fui pedir uma ex-namorada aí em namoro, o pessoal... Você tá nervoso? Você tá coisa? Eu falei, não, gente, tô não. Ai, MC. Gente, outra. Eu ia pra casa dela e não teria ônibus pra eu voltar. Então, ou era um sim, ou era um sim. Aí eu falei, não, gente, tô confiante. Aí eu lembro que eu cheguei lá, nossa, posturado, tipo assim, senta aqui do lado. Aí, enfim, mas isso tem a ver com autoestima, porque às vezes você tá se freando muito porque você não acredita no seu potencial. Porque a autoestima tem 4 pilares, né, gente? Tem o autoconceito, tipo assim, é como você se conceitua no meio das pessoas. Tem a autoimagem, como você se vê diante das pessoas. Tipo assim, qual é a sua visão que você tem de você? Tem a questão da auto-charity. Gente, eu esqueci os outros. Mas são 4 aí, depois vocês pesquisam. A autoestima são 4 componentes. E tudo isso vai interferir na maneira como você se socializa ali em grupo. Sim. A pessoa que tem autoestima baixa, gente, ela é muito complicada, ela é muito Demais. chata. E a pessoa que tem autoestima baixa, ela vai se sentir mais inferior e ela vai ficar bem retraída. Você pode perceber uma pessoa que ela não se cuida. Num ambiente onde as pessoas se cuidam, elas ficam muito retraídas, muito. Isso faz muito, muito mal, porque a pessoa não consegue mostrar o que de fato ela é, né? Isso é muito, muito ruim. Qual foi o momento mais engraçado que você passou nesse mundo de sobrancelhas, assim? Cara, teve um momento... Gente, pra quem não me conhece, eu tenho um problema com o sovaco. Ah, é, gente, tem. Tem. Gente, nesse dia, ia uma pessoa, assim, muito grande, que era pra fazer o marketing lá do estúdio, né? E aí ela ia me divulgar e tudo mais. É E a aí- pagodeira? Sim. Ah, tá. E aí... Daí eu esqueci de passar desodorante nesse dia. E aí... Ai. Gente, eu posso sair do banho, deu 2 minutos, eu não passei desodorante? Esquece. Eu tenho que lavar de novo pra depois, porque não tem... Gente, eu não sei o que é, já testei de tudo. Tudo do mais caro ao limão. Já usei, não adianta. Enfim, tem que lidar com isso. Acabou de tomar banho e passar ali. Mas esqueci de passar. E aí, eu lembro que eu tava atendendo, eu falei assim, cara, tô sentindo um cheiro de nhaca. Não sou eu. Aí, eu fiquei pensando, eu tomei banho, passei desodorante. Aí eu acho que eu não passei desodorante. Aí, eu tava com blazer, escondendo um pouquinho meu sovaco. Mas todas as vezes que eu ia assim, eu mexia. Meu Deus. A mulher lá desfalecendo. Ai. Na maca. Gente, quando eu cheirei assim, aí eu fui no banheiro e aí eu cheirei assim, o meu sovaco. Eu falei, ai, sou eu. Ai. E aí eu fui lá em cima de uma amiga minha que trabalhava na parte de cima do estúdio. Eu falei, cara, cheira meu sovaco. Ela, cara, tá podre isso aí, tá horrível. E aí, na mesma hora, eu fui lá embaixo, lavei. E aí, passei desodorante. Seguimos ali, mas foi um momento, assim, tão constrangedor. Nunca mais eu fiz isso. Mas, assim, foi tão constrangedor que eu falei, nunca mais eu esqueço de Ai, passar gente, desodorante. péssimo, péssimo. E outra, você tá procurando técnicas novas, melhorar Sim. nisso. E uma coisa assim, que é um projeto, é de ter um curso. Uhum. Meu Deus, um curso. Então já anuncia aí como é que vai ser, o que que você vai mostrar pras pessoas, porque vai que é esse ano ainda. E vai ser, vai, fala aí. Então, eu já faço curso presencial e é muito, muito legal, porque as pessoas elas vão para aprender sobrancelhas e elas veem que vai muito além de sobrancelhas. Eu ensino muitas coisas que não envolvem apenas sobrancelha. Eu falo sobre divulgação, eu falo sobre o lado financeiro, o lado que eu entendo. Eu falo sobre a autoestima, como você deve se portar com aquela cliente, suas vestimentas, como você vai cuidar, o toque influencia muito, mão leve influencia muito, porque já é um processo que muitas pessoas sentem dor. Então, você deve tratar a cliente da melhor forma possível.
Então você vai ver ali o que você quer, que ela quer, o que ela está precisando. Tem todo esse cuidado com a cliente, eu ensino tudo isso. E agora vamos ter o nosso online também, né? Porque as pessoas pedem e ele que tá me enrolando, porque é ele que vai fazer essas gravações. Meu Deus. Mas aí você vai falar sobre o quê? Sobre tudo de sobrancelhas. Tudo, tudo, tudo. E tudo que envolve sobrancelhas. Que é muito técnicas. bom. Técnicas à mão livre, porque eu não faço marcações com linha, aquela coisa muito geométrica. Gente, eu acho... Enfim. Não, sobrancelhas que são muito iguais, você consegue perceber que elas não ficam muito legais. Então, não trabalho com essa técnica. O visagismo vai muito além da técnica de marcação exata. Não trabalho com paquímetro, que vai mensurar ali o tamanho de uma, o tamanho de outra. Eu trabalho com a mão livre. Eu vou pegar a tua sobrancelha, eu vou desenhá-la da melhor forma possível, recuperando todos os pelinhos possíveis, para que ela fique uma sobrancelha assim, mais harmônica com o rosto. Eu jamais vou afinar uma sobrancelha sem nenhum propósito. Na verdade, até com propósito, eu não vou afinar a sobrancelha. Então, eu ensino tudo isso. Tem divulgação, como você vai divulgar o seu trabalho, quais pinças comprar, porque as pessoas hoje em dia têm muito essa questão de vou comprar a pinça mais cara. Mas, gente, eu já tive essas coisas, então... Eu sei que não influencia muito. Então, eu ensino tudo isso. Quanto você vai gastar de começo, o que você realmente precisa. Porque eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso, a professora me deu uma lista de coisas para comprar que eram coisas inúteis. Que eu fiquei anos sem usar aquilo. Eu falava, cara, para que eu vou precisar disso? Não precisa. Então, eu ensino tudo isso. Eu lembro que no meu primeiro curso, eu aprendi essa marcação com linha e paquímetro junto. E aí aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu falava, cara, eu sou uma mula, nem para fazer uma marcação eu tô conseguindo. E aí eu comecei a aprender essa técnica da mão livre, com uma menina do Instagram. E ela batia muito nessa tecla da mão livre. E eu falava, cara, tem que aprender isso. Quando eu comecei a desenhar, no começo não saía muito bom. Saía totalmente uma diferente da outra, mas era assim, absurdo. E eu falei, eu vou me aperfeiçoar nisso aqui, eu quero focar nisso. E aí eu comecei a fazer e hoje em dia é muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu lembro que eu passava 40 minutos fazendo uma marcação com linha e hoje em dia em menos de 5 minutos já consigo fazer um desenho ali à mão livre que fica perfeito e todos os clientes amam demais. Nossa, isso é muito legal. Gente, porque às vezes não, sempre, o que muda, o que faz a diferença é o conhecimento. Sim. Ontem, no caso, vou falar o dia, foi domingo, depois do culto, 1h da manhã, eu tava lá em Japuíba. O Brian passou mal, tava com a orelha inchada por causa da alergia, a gente foi lá levar ele. Gente, o Brian não é meu filho, tá? Ele é só é sobrinho que fala? Vou falar sobrinho, mas enfim. Aí a gente foi lá levar pro médico falar, aumenta a dose. Ai, caraca, mas enfim, gente, é uma instrução que faz total diferença. Total diferença. Então, eu acho que vai ser muito legal nessa questão. Sim. E outra coisa, Ilana, tira esse momento para falar sobre os seus trabalhos. Gente, você que tá com a sobrancelha horrível, horrorosa, porque fez uma micro, Ilana pode tirar isso. Mas fala aí, Ilana. A gente pode clarear a sua micropigmentação em apenas uma... E anuncia teu Instagram também. Gente, meu Instagram é Ilana Felix Beauty. E uma coisa que a gente não falou aqui sobre clientes ter sempre razão. Uma coisa que me perguntaram um tempo atrás, cliente tem sempre razão? E eu sou totalmente contra o cliente. Ele tem a razão de escolher o que ele quer. Mas a partir do momento que ele me escolhe, ele não pode impor nada do que ele acha que tem que ser feito. Até porque eu estudei para aquilo, eu me capacitei para aquilo, então eu sei o que é melhor. Ele pode falar assim, eu gosto dela mais grossinha, eu gosto de não sei... Isso pode ser. Mas agora, te impor alguma coisa... Não, o cliente nem sempre tem a razão nesse quesito. Ele só tem a razão quando ele escolhe o que ele quer pra ele. Gente, todas as vezes que eu falei, faz desse jeito, Zé. O Zé é o meu barbeiro, inclusive. Um beijão se você estiver assistindo isso. Zé, faz isso, faz isso, faz isso. Ele não faz isso. Sim. Eu não vai... Ficava uma merda. Então, gente, confia aí, tá? Confia nas mãos dos no profissionais. profissional, sim. Porque quando você confia naquele profissional, você sabe, você já viu as técnicas que ele trabalha, você já viu fotos. Então, você
você sabe que é aquela maneira. Se você não quiser fazer com ele daquela maneira, vá em outro. Você tem essa liberdade para você ir em outros lugares e essa é a tua razão. A sua razão é poder ter a liberdade de escolher outros lugares. Mas a partir do momento que você escolhe com aquele profissional, deixa que ele seja livre para poder colocar em prática o que ele já sabe. Meu Instagram é Elana Félix Beauty. O que você trabalha? E As técnicas, na verdade. Eu trabalho com técnicas de micropigmentação, tanto labial como de sobrancelhas, ambas bem naturais. Trabalho com a técnica de shadow, que ela fica mais definidinha, mas também não fica aquela coisa preta, ela só fica mais definida do que a FIA-FI, porque a FIA-FI ela é extremamente natural. E trabalho com lash lift, que é aquela técnica de deixar os cílios assim curvadinhos para cima, como se tivesse passado rímel. Trabalho com design reconstrutivo, né, que é para poder trazer de volta a essência de sobrancelha daquela cliente, para poder proporcionar uma maior harmonia para o rosto daquela cliente. Trabalho com brow lamination, que é uma técnica que eu amo. E as shadow brows, que eu chamo lá no estúdio, é quando eu faço essa junção do brow lamination com a técnica de shadow. Porque fica uma técnica extremamente elegante, moderna, linda, 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 que eu sou apaixonada e que em breve vai sair curso disso, Shadow Brows. Gente, despigmentação, porque eu acho que o mais importante é falar de despigmentação, porque tem tanta gente que eu vejo que tem a sobrancelha horrível, eu não falo nada. Gente, a gente percebe, né? Mas tipo assim, gente, tem até um pessoal aqui da igreja. Eu não vou citar nome, depois não venha perguntar, Léo, sou eu, não sei se é você, pode ser, não pode ser. Mas, enfim, tem tanta gente com sobrancelha feia. Sim. Meu Deus. Então, mas gente... acaba que não percebe porque não tem a referência. Ou, às vezes, não quer ter uma referência, sabe? Já tá tantos anos acostumada com aquilo que não tem uma visão. E, gente, faz uma micro. Sim. Faz uma micro, porque esse negócio de ficar passando lápis de olho é muito chato. Eu já sei até quem tu tá falando. Não, vou ficar quieto, hein? Bom, muito obrigado por ter topado estar aqui, tá? Eu amei, foi muito amei. legal essas experiências. Gente, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Essa é a Centralcast. A gente está sempre trazendo conteúdos novos. Toda terça e quinta sai podcast novo aqui no nosso canal no YouTube. Toda terça e quinta também sai os cortes lá no Instagram. Sim. Não deixa de compartilhar com seus amigos. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir. No Spotify a opção é seguir, não se inscrever. Segue lá, deixa a classificação, dá 5 estrelas para esse podcast, porque eu tenho certeza que tem sido bem legal. E outra, gente, vamos focar nisso. Desenvolver a autoestima, desenvolver o autocuidado, desenvolver o autoconhecimento, que eu tenho certeza que a sua vida, vai melhorar. Vai muito longe. E é isso, gente. Um beijão pra todos. Beijo. Eu amei.